Quando você começa uma consulta de infertilidade, eu acho que ela tem que ser diferente daquela consulta ginecológica, porque não é uma pessoa que você atende, é o casal, né? Então, você tira a anamnese de um como você tem que tirar a do outro, é importante. Uma coisa que eu sempre explico, né? A infertilidade é do casal. As pessoas têm uma tendência a se culpar, a Malha deve pegar bastante isso. Ai, não, é você que tem problema para engravidar. Que todo mundo acha que é a mulher, Exato. né? Vamos lá, sai do princípio que é a mulher. Na verdade, não. 40% mais ou menos, né, de homem, 40% de mulher, 20% a gente não sabe, e tem os casos mistos. Eu tenho um pouco de um fator feminino e um fator masculino junto. Então, tem bastante prevalência de fator masculino. Entende que é uma coisa... O grande problema são os extremos, Exato. né? Então, assim, hoje em dia também tem essa questão da medicina integrativa, que é uma coisa muito bacana. Só que, às vezes, ela não é a realidade da maioria das pessoas. Não, vamos entrar em outros pontos, que eu sou bem discutível também. Né? Mas, enfim... mas o cuidado que você tem com a tua saúde, né, o teu estilo de vida, por exemplo, não é simplesmente você comer, é você se alimentar, e não é só o ato de pegar uma coisinha e colocar na boca, por exemplo, uma refeição, um almoço em família, é só Sim. comer? É só o ato de comer? Não. Tem a questão emocional, do convívio familiar. Então... Sim, eu explico, por exemplo, hoje eu acho que você pega uma grande queixa pra mim. Eu não tenho vontade de ter relação sexual. Minha libido está péssima. E a pessoa quer uma testosterona. Como se a testosterona fosse Exatamente. Resolver o seu problema. Olha pra pessoa, você vai dosar os hormonais e a pessoa tem uma testosterona normal. Quando você entra na parte da vida dela, o casamento dela não tá bom, ela não dorme, ela não faz exercício físico, ela mal se alimenta, ela fica fazendo jejum disso, não sou nem contra jejum intermitente, desde que você faça com acompanhamento, ou use um nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista, mas só fazer essas coisas da cabeça é difícil. E aí você influencia tudo e você fala, não, mas eu não tô com vontade de ter relação. Não, e também a pessoa não dorme. Porque a relação sexual, ela não é só um ato sexual. Né? Ela, na verdade, ela é consequência de uma interação. Eu sempre falo, o negócio é emoção. Eu, como sexóloga, eu vejo assim, que o ponto principal que eu trabalho com qualquer paciente, com qualquer queixa, seja casal, enfim, é emoção. As pessoas, elas estão perdendo a emoção da vida. Sim. E aí vem e fala que o problema é eu não consigo engravidar porque eu não tenho relação, porque eu não tenho vontade de ter relação. Me dá um hormônio. E, na verdade, eu explico que para a mulher, a relação é muito mais do que o sexo. Você precisa ter um estímulo, a mulher precisa das preliminares, ela precisa querer. E o casal, você precisa ter dormido bem, se alimentado bem. Do mesmo jeito que você precisa disso tudo para poder ir na academia, você precisa disso tudo e o casal tem que ter diálogo. Sim. O casal tem que conversar, tem que interagir, tem que viver, sabe? Tem que ser um casal. Não são, assim, dois colaboradores para função reprodutiva. Porque pode ser também. Pode. Só que, né? Eu, quando eu penso Tem que ser um caminho que ele é difícil. Às vezes, ele pode ser difícil. Você não pode desistir, mas você ao ponto tem que tentar que ele seja o mais prazeroso possível. Exato. Esse é o ponto. Você pode ter uma dificuldade, você pode ter o melhor relacionamento do mundo, ter tentado engravidar, não conseguiu. Tá tudo bem. Que ótimo que vocês tiveram. Só que esse processo de tentar engravidar, ele pode ser bom, ruim, péssimo, ótimo, tudo bem, que pena, não conseguimos. Isso depende de cada casal. E às vezes podem ter alternativas também, né? Pode ser conversado outras alternativas além da reprodução assistida, né? Às vezes a questão da adoção. Hoje mesmo, antes de vir para cá, por acaso, assim, né? Foi eu tava conversando com uma menina que ela falando assim que... porque eu sou uma recém-mãe. Aí eu, como assim recém-mãe? Aí ela tava falando que ela adotou, faz uns 30, 40 dias, ela adotou uma menininha de 5 anos. Sim. Né? Então, assim, eu não fiquei ali perguntando, né, os pormenores, mas, enfim, muitas vezes a questão da reprodução assistida, ela pode, né? Sim. Falhar, mas existem as outras opções. Só que eu vou contar uma história que eu tenho uma grande amiga de infância, somos muito amigas. E ela foi mãe muito jovem, com 17 anos, ela engravidou do namorado, né? Aí chegou um momento que não deu certo.
E aí, aos 35, ela casou de novo. 4 anos depois, ela falou, não, vamos ter um filho. Ele não tinha, tá? O filho dela já tinha mais de 20 anos. E tá, começou, fez de tudo. Estimulou, tentou, não conseguiu. Entrou em falência ovariana. E nesse momento que ela já tinha tentado muitas coisas, doutora, ela simplesmente desistiu, assim, falou, se não tem mais o que fazer, eu vou... Porque ela queria muito um filho com o marido, né? Ele realmente nasceu para ser pai, é uma pessoa muito legal, ela é maravilhosa, ela sofreu muito com as tentativas, porque era uma frustração mês a mês. Até eu falava, o dia que você engravidar, você vai engravidar de uma menina, e o nome dela vai ser Heloísa. Eu sempre profetizava isso na vida dela. E aí ela desistiu e entrou na fila de adoção. O que acontece, gente, é que demora muito. Demora bastante. Faz 1 ano, mais ou menos, a bebê fez 1 ano há um tempinho atrás, faz 1 ano e meio, mais ou menos. Ela me liga e diz, você dizia que eu um dia teria a Heloísa. Eu não tive a Heloísa, mas a minha filha nasceu e a Elisa. Foi tão emocionante isso para mim, foi tão chocante, porque eu falo que foi uma gestação de 6 anos. São 6 anos gestando um bebê que você não sabe se vai vir. Eu falo que esse é o pior caso de infertilidade, vamos dizer assim. É aquele que você não sabe, pode ser que... E ela não escolheu cor, ela não escolheu nada. Ela só queria um bebê. Que é o mais comum. Ela queria aquele cuidado de bebê, porque sim, quando você é mãe aos 18, aos 17 anos, eu acho que ela não teve a maturidade de aproveitar e, enfim, ela gestou 6 anos, mas eu acho 6 anos muito tempo. Eu acho que a média, se eu não me engano, para bebê é de uns 5 anos para adoção. Quando você aceita a criança um pouco mais velha, daí cai para uns 3 anos a fila. Mas 3 anos é muito tempo. É bastante. E tem muita criança. Exatamente. Que processo é esse nesse Brasil que permite que essas crianças fiquem lá? Porque o problema é que elas vão ficando mais velhas, e daí elas perdem. Mas olha, né, eu acho que um casal que quer, independente de você, primeira coisa, um casal que quer, né, que se coloca na lista para adoção, ele tem que ser levado até um local onde crianças estejam aguardando famílias. Eu acho que o processo é muito falho, sabe? Leva esse casal lá, porque às vezes tem uma criança de 10 anos, mas eu sempre falo, a criança escolhe. O coração escolhe, né? Porque tem questão das afinidades, às vezes tem coisa que bate, olhar, né? A criança olha para aquele casal e aquele casal fala... Você viu o caso da Giovanna Eubank, né? Que ela olhou para a Titi e falou, é a minha filha. Chega, me arrepia isso. Por que não existe um processo efetivo? Por que as pessoas não olham para isso, gente? Com a devida importância. Muitas pessoas querem sentir o amor maternal, o amor paternal. E às vezes ela acha que ela quer um bebê. Mas a hora que ela vê uma criança na vulnerabilidade de um lar de adoção, ela cria um amor, um desejo que nem ela sabia que ela tinha. E aí não importa idade, não importa nada. Então eu acho que o Estado tem que olhar para isso, porque isso é um problema no Brasil inteiro. E realmente acelerar esse processo com experiências. Os pais precisam ir até esses locais no momento que eles decidem engravidar. Ou no momento... Perdão, engravidar não. No momento que eles decidem pela adoção. Sabe, levá-los lá pode acelerar. Hoje, até essa menina que estava gente. falando, ela falou assim que ela queria um bebê. Porém, ela... É óbvio, na hora que você tem que preencher lá o papel, mas é um bebê. Mas ela mudou de ideia porque diz que eles passam por um curso, né?
preparatório e tudo mais. Eles têm E que aí, avaliar o quando lar. ela falou que ela mudou o ponto de vista dela em relação à adoção, quando eles começaram a abordar a questão da adoção tardia. De crianças maiores. Porque E não ela tá viveram tão a feliz. experiência, né, Amália? Eu acho que a experiência de ir a um lar Sim. pode mudar muita coisa. Sabe? Eu acho que crianças, eu gosto da frase, quando nasce um bebê ou nasce uma criança, por exemplo, nasce uma mãe. Nasce uma mãe, com certeza. E é E aí, afinidade. Eu acho que é a hora que você olha e dá aquele, sabe, Sim. sentimento. Até os bichinhos, às vezes, Exato. de espécies diferentes, às vezes se verdade. A adoptam. Paula Burlamac mesmo falou isso numa entrevista que ela deu para aquela Maria Ribeiro, que ela fala que ela transferiu toda a maternidade, o sentimento de maternidade dela para um cachorro. O cachorro Hoje chegou tem muita para gente ela, fazendo Tem disputa e aí judicial pelo ela cachorro. escova o dente do cachorro, ela bota o cachorro para dormir na cama dela. Então ela fala, eu tenho a plena consciência que eu transferi todo o desejo que eu tinha de ser mãe para esse cachorrinho. Sim. São os pais Então de pet. imagina um casal que quer porque quer um filho. Ele acha que ele quer um bebê. Sim. Mas, às vezes, o bebê tá naquela criança, que às vezes foi vítima de tanta... Gente, a pior coisa que existe é a rejeição. Então, quando você chega lá e olha pro olhar daquela criança que tá esperando por alguém que o queira verdadeiramente, eu acho que é muito genuíno isso, sabe? Aquele olhar que bateu e falou, essa criança é minha filha. Eu vim aqui... e esperando, né, para conhecer, esperando que eu teria um bebê, mas o meu bebê é você. Eu acho que isso é muito importante, é válido. Eu acho que tinha que entrar dentro dos processos, eu acho que precisa mudar um pouco, é a minha opinião, e eu acho que, né, pelo meu canal eu tenho voz, eu acho que a questão, né, do conselho tutelar, de tudo, né, que envolva as crianças, eu acho que precisa ser revista com muito cuidado, né? Até famílias que pareçam normais, eu acho que orientar professores, né? E observar, realmente, olhar para as crianças. As pessoas estão cada vez mais agindo no automático, gente. Exato. É a questão da inclusão. Né? Uma criança está dando trabalho, qual que é o porquê? Antes de você julgar aquela criança custosa, tal, por quê? Procura saber se é mesmo o temperamento dela, né? Ou se por trás existe alguma coisa. Eu fui uma criança que eu gritava com atitudes, né? Não que eu fosse custosa na escola, nada disso, mas eu dava os sinais de que tinha alguma coisa errada na minha infância, sabe? Eu chorava, ninguém olhou para mim. Ninguém. Porque eu falo que, né, eu sou uma ex-vítima de abuso infantil, eu falo, por que eu sou ex? Porque eu luto todos os dias para que aquilo ali não me defina. A partir do momento que eu me defini como vítima, eu estou aceitando uma sentença muito dolorosa. Sim. Então, eu vejo, né, as minhas atitudes, quando eu era criança, jovem, eu vejo com muito acolhimento. Eu tenho muito orgulho, sabe, de ser quem eu sou hoje, mas eu me preocupo, assim... Quantas meninas não passam por isso, né? E por uma questão de status, de preservação da imagem daquela família que é conceituada, né, conhecida na cidade, independente, você não quer expor o seu pai, o seu tio, o seu avô, seja lá quem for, porque eu tinha 8 anos. Eu preferia estar em qualquer lugar do que dentro da minha casa. A maioria em casa, né? Esse é o problema. Então, quando você leva, né, isso
esse entendimento para os professores, para que os professores olhem com carinho, né? Tem alguns comportamentos que não são normais ou comuns, não vamos dizer nem normais, mas comuns, que tem algo, acolha, porque a sociedade é muito dura. Muito dura. A maior dor da minha vida é lembrar, muito nova, quando eu escutei assim: ninguém dá moral para quem não tem moral. Isso doeu. Porque o abusador, ele sempre vai colocar a vítima num lugar de culpa. Sempre. E a forma que a gente grita pedindo ajuda, às vezes não é explícita, né? Principalmente criança não Exato. sabe falar. Então o conselho tutelar, ele tem que partir da escola. Ele tem que partir das pessoas. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar. Porque a maldade que existe num pedófilo não existe numa pessoa que não é. Então as pessoas não veem, não é porque elas não olham para aquela criança, mas porque elas não têm aquela maldade. Não acho que aquilo é possível. Entendeu? E a gente pensa que isso consegue acontece. Manipular a criança. E a gente pensa, doutora, que isso acontece só nas piores famílias. Nada. Não é, não. Não. Sabe, E infelizmente a maioria é por conhecido. O que, A maioria das... que deixa o diagnóstico mais difícil. É. Porque, por Sabe? exemplo, não é necessariamente o pai, às vezes é o tio. Ou às vezes até uma pessoa, um amigo Primo. da família que Exato. vive, que convive Então, muito final de semana. Eu alguma fui, coisa assim. eu entrei nesse assunto porque eu cheguei a conhecer, existe aqui em Campo Grande um lar, chama Segundo Lar, quem puder procurar, deve ter até nas redes sociais, mas é um trabalho muito bonito de meninas, né, até mães, né, porque às vezes é familiar, vítimas de abuso, na maioria dos casos dos pais, e que não tem ninguém por elas, são crianças. São crianças, porque normalmente isso acontece entre os 6 e os 9 anos ali, né? A fase que eles mais agridem. Mas essas meninas precisam de uma segunda chance. Sim, o abuso De uma não família... define elas, né? É, Precisa colocar exatamente. isso, né? Por isso que eu Que não é gosto do termo ex-vítima, sabe? Eu choro, não é por mim, de verdade. Não que não doa, porque dói. Claro, dói não... O que eu vivi, mas dói saber que outras pessoas também vão passar por tudo que eu já passei. Para eu compreender, para eu poder superar. Muitas não têm acesso. Imagina você adotar uma menina e dar a ela o acesso a uma terapia. Nossa, isso é fundamental. Né? Uma criança que foi abandonada porque a mãe foi pra rua. Eu vi outro dia no YouTube uma criança falando que um dia a mãe dele, é um menino, foi pra rua porque ela é usuária de crack. E esse menino ficou ao léu, sabe? É muito triste, assim. Então, são muitas histórias, sabe? Então, você pegar uma pessoa que tem tudo para dar errado e fazer com que ela dê certo, Sim. não tem amor maior. Porque o amor de uma mãe, ele é... Cara, eu falo que isso só se assemelha ao amor de Deus, não é? É muito, é quase sobrenatural. Porque ele é incondicional. Então, a partir do momento que você se dispõe a amar, ame quem precisa ser amado. Busque a criança que precise daquilo que você tem para oferecer, não só um bebê. Sim. Exato. Sabe? O bebê ele não passou por nada ainda. Claro, é muito mais fácil você pensar que aquele bebê nunca vai te dar trabalho. Só que não, né? Não, a gente Porque pode nunca ser seu sabe. filho biológico e você não tem noção do que pode acontecer. Aborrecência, zoa.
Entendeu? Então, tem coisas assim, tem coisas que você pode até se esforçar, mas você não vai ter controle de tudo. Você nunca vai ter controle de tudo. Ai, não vai. Gente, ainda mais adolescente, eu vou te falar, adolescente, ele desafia a nossa linha tênue do amor e do ódio. Tem personalidade, né? Minha já, mas olha... Não, mas você não viu nada. Não vi, eu sei. Tem essa o adolescente, você fala, vai pra direita, ele vai pra esquerda só pra provar pra você que ele faz o que ele quer. Que ele pode ir pro outro lado. Ai, gente, eu vejo mães que falam assim, nossa, minha filha foi tão tranquila na adolescência. Eu falo, meu Deus, não tenho segundo filho. Não tem, não. Eu nunca tive, porque eu tive medo, né? Eu falava, minha filha foi muito boazinha. Não vou ter o segundo, não. Mal sabia eu que a adolescência ainda viria. E falando, né, disso, eu tenho um sangramento intenso e eu optei não, né, o médico me indicou, falou, faz a esterectomia, né, isso, eu tenho uma baixa de nutrientes muito grande, eu tenho que estar suplementando com ferrinjete, falou, tira. Né, e por várias outras coisas, fatores genéticos também, que tem casos na família e tal. Mas é estranho decidir pela retirada do útero. Por mais que você não esteja com o objetivo de engravidar, mas não é o fato de não. Jamais, eu falei pro meu marido, a primeira coisa, faça a vasectomia, porque eu não aceito ter outro filho. Quando a minha filha tinha 9 anos, eu decidi que eu não ia ter outro. Porque 9 anos começou a pré-adolescência. Eu falei, não, que eu vou passar por isso aí 2 vezes. Mas nem vou mentira, não foi não. 9 anos, eu falei, gente, é muito tempo. É bastante. Né? E como não deu certo com o pai dela, eu falava, não vou ter filho de um, filho de outro, arrumar problema. Às vezes o primeiro não deu trabalho, mas o segundo dá. Né? Na questão de criação, enfim. Por vários motivos eu decidi. Eu falei, não, agora eu vou trabalhar. E foi a hora que eu decidi pela minha carreira mesmo. É que você foi mãe jovem, né? Eu fui mãe muito jovem. E você foi mãe jovem? Eu já fui mãe velha. Então, é a mãe jovem e a mãe velha. São experiências diferentes. Então, aí tá, eu me casei. E meu ex-marido não tinha filhos. E aí? Virou aquela pressão. Porque nós, mulheres, a gente tem um tempinho pós-casamento que a gente consegue segurar a cobrança. Mas é inevitável. Não tem quem tá casado, né? E que não fala, cadê o filho? Se você não tá namorando, perguntando quando você vai namorar. Quando você tá namorando, perguntando quando você vai casar. Quando você casa, quando você vai ter filho. Quando você tem um filho, quando vai ser o segundo. Gente, exatamente. Eu faço isso às vezes, depois eu falo, meu Deus, por que eu falei? Meu Deus, tô parecendo minha mãe que fica cobrando, né? Não, tô nessa fase, filha. Já sou vovó, né? Agora ainda tem um precedente. Falo, olha, agora eu sou vovó, me perdoa, isso é um hábito. Mas às vezes a gente quer saber porque é natural, né? A pessoa tá lá 5 anos casados. Ei, vocês não vão ter filho? Assim, tipo, você tem não uma amizade, mas conhece a pessoa, encontra, e aí? Vocês não vão ter filho? Só que às vezes isso aí é meio complicado, né? Porque às vezes a pessoa, às vezes até eles querem, às vezes até eles estão tentando, e às vezes não estão conseguindo. Isso comigo. Então, nossa, tem muito... Não, gente, aí eu percebo que eu devia ficar muito mais com a minha boca fechada, porque, cara, como eu sou uma vovó, aquelas vovozinhas senil, não é uma vovó normal, não. Num corpo de 44. Eu me policio agora eu não pergunto mais. Mas eu já fui muito assim. Vocês vão casar, gente? Vocês estão 10 anos juntos, vocês vão casar. Olha, quem sou eu na fila do pão? Se eles não querem casar, deixa eles não casar, caramba. Hoje em dia é união estável, exato. Sei lá, mora junto... Então, tem bastante coisa. E tem a questão da... Não, mas é inconveniente, né? Eu sou inconveniente. Eu era, porque agora... Quer dizer, eu ainda sou às vezes. Mas eu tento me E fora essa questão do casamento e tudo mais, tem a questão da produção independente. Tem. Tá tendo uma procura muito grande? Como que tá ainda isso? É bem menos. Porque é complicado, É muito mais né? fácil as pessoas congelarem óvulos, daí meio que esperam ter um relacionamento estável algum dia... do que ter uma produção independente. Eu trabalhei com uma, dava plantão comigo, né? Mas é porque você precisa de uma rede de apoio maior ainda, muito maior do que você espera. É lógico, acontecem tragédias na vida, pessoas perdem o marido ainda grávida, né? Eu digo mulher por a gente ser, né? Mas também acontece ao contrário. Perde o parceiro com criança pequena, tudo.
Mas isso é uma tragédia. Você, desde sempre, não ter ninguém, digo, de parceiro ali, que vai dividir a responsabilidade. Por exemplo, se minha filha tá chorando no meio da madrugada, às vezes eu dou um cutuco no meu marido e falo, vai lá, ela tá chorando. Pensa que você não tem O outro lado, né? Gente, olha, esse mas respiro. eu vou falar um negócio Então, pra é vocês. uma coisa que Ser é um mãe pouco mais difícil. solo não é fácil. Exato. Então, é uma decisão muito mais difícil. Tem muita gente que faz, tem gente que congela óvulo, aí chega numa idade, ainda não encontrei ninguém. Muita gente não. Tem é uma atriz mais que difícil. fez, né? Como é que é o nome dela? Karina Bach. Bach, não foi? Foi produção independente. Né? Independente. Tem que estar Aí, muito só bem que o ponto determinado, exato né? a sua rede de apoio tem que ser maior, porque tem responsabilidade que você não tem. Eu não posso cobrar minha mãe acordar no meio da madrugada. Não é, entende que não é a outra, vamos dizer assim, o casal homoafetivo, não é a outra mãe, não é o outro pai, né? Ninguém tem a mesma responsabilidade que você. Então é uma coisa mais acho que difícil. Nem quando é a mãe e o pai. Acaba sempre sendo mais instintivo da mãe, não é? Sim, mas eu digo, mas se você não se você quiser, mas num geral a pessoa tem a mesma responsabilidade. Hoje, na minha opinião, o homem participa muito mais que antigamente. Minha mãe, você conversa com ela fala, sei lá, seu pai mal trocava fralda. Né? Acho que isso é comum da época delas. Hoje em dia, e na minha casa, pelo menos, meu marido troca um monte de fralda. Aí tá com cocô, vai lá, entendeu? Então, assim, você tem hoje uma participação muito mais intensa. Se você tá numa produção independente, o difícil eu acho que quando você idealiza é uma coisa. Às vezes, viver é mais pesado. Com certeza. Eu nunca esqueço um dia, minha filha estava delirando de febre, ela já tinha 4 anos, eu com ela no colo, esperando para fazer uma radiografia no hospital, eu já não aguentava mais o peso dela sozinha, eu era um chassizinho de grilo, bons tempos, já faz tempo. E eu segurando ela assim, e eu comecei a chorar, porque eu não tinha alguém. Sim. Ali. Mas eu acho muito bonito, muito corajoso. Eu acho que vale mais a pena do que você simplesmente ela se abrir orgulha mão de mim. Exato. Eu Você acho abrir tão mão, legal. tipo, eu me orgulho Sim. do que eu fiz, porque eu tenho muito orgulho dela. Então. Mas eu acho que você quer muito ser mãe. Lógico, a produção independente eu acho uma ótima pra quem não quer ficar esperando. Eu vou te falar. Deixa eu esperar o casal perfeito. Deixa eu filho, da mãe. Eu não quero mas eu acho pais, que hoje em me dia perdoe, é mais... mas gente, quando você quer ser mãe, vai, porque a gente aprende tanto, é tão bom, é você olhar, é um cheiro que só aquela pessoa tem, é um olhar que só ela vai te dar. Não, sim, mas eu digo, eu acho que hoje, mas ainda é um tabu muito grande, porque eu acho que é um trabalho duro. Então, de lógico. tudo que tem na infertilidade, pelo menos o que eu menos pego é produção independente. Acho que eu tive 2 casos só, assim, e tem muita mulher que para no meio do caminho. Eu congelei meu óvulo, escolhi o esperma, paguei, mas daí na hora não, pera, calma, vai que, entendeu? Eu conheço alguém, não sei... Então, eu acho que pra mim é o maior tabu. A maior dificuldade de uma produção independente é o financeiro. Também. Porque se você tem um financeiro bacana, você compra uma rede de apoio, vamos dizer. Você paga por uma equipe que está ali te auxiliando, né? Você construiu a tua carreira e agora eu posso pagar uma babá para me ajudar, né? Pessoas para poder me dar todo um suporte para eu... Só que é aquela coisa, trabalhe menos, porque é aquilo que você falou, né, antes da gente começar aqui. Querendo ou não, é um tempo da tua vida que para. Sim. Eu acho que tem uma diferença, né, entre ser mãe e você ser a genitora, vamos dizer assim. Tem pessoa que não se importa. Eu sempre falava, na hora que eu tava grávida, eu vou voltar rápido a trabalhar. Fiquem tranquilas, nem preciso... a hora que acabou minha licença maternidade, eu chorava para voltar a trabalhar, eu falava, eu quero ficar em casa. Aí depois que você volta a trabalhar, você se sente útil em outro lugar, não só em casa. Hoje eu falo, não, eu preciso trabalhar também, ser mãe e trabalhar. Mas a volta, para mim, foi muito mais difícil do que eu achei que ia ser.